Pode ser que no futuro eu perca alguma batalha por algum motivo, mas jamais perderei um minuto por indisciplina. De quem é essa frase? Você imagina? Olha, de um líder inconteste, Napoleão Bonaparte, o grande general francês. E ele disse isso num contexto muito especial que eu vou relatar no vídeo de hoje. Liderança é disciplina. Fica aí que eu já volto. Em Ponto, por Eugênio Mussac. Bom, antes de eu contar a história de Napoleão e a disciplina, o pedido de sempre. Curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe, não custa nada e ajuda pra caramba. Bem, a frase inteira do Napoleão foi assim: se você me pede para que eu indique apenas uma qualidade, aquela que poderá algum dia transformá-lo não só em um grande general, mas em um grande homem, então eu vou lhe dizer, meu jovem, você precisa desenvolver a virtude a partir da qual todas as outras virtudes virão, a disciplina. Só assim você se valerá bem do tempo, que é o nosso bem mais precioso. Quanto a mim, pode ser que no futuro eu perca uma batalha por algum motivo, mas jamais perderei um minuto por indisciplina. O Napoleão proferiu essa frase para um soldado, que depois relatou essa história, e entrou para a história. O nome dele era Jean-Michel, ou algo assim. Ele ainda não tinha completado 20 anos, era um soldado do exército francês no inverno de 1796, em plena campanha de conquista da Áustria. Ele tinha atravessado a noite fazendo vigia em um dos flancos do acampamento e sentia que o cansaço de suas pernas só não era mais desesperador do que os seus pés congelados e o fuzil que parecia ter multiplicado o peso durante a noite. Mas, felizmente, ele logo seria substituído. E foi exatamente isso que Jean-Michel pensou quando percebeu um movimento atrás de si. Então ele virou-se esperando ver o soldado que o renderia. Mas a pessoa que ele viu fez com que o frio de seus pés passasse para o coração instantaneamente. Napoleão Bonaparte em pessoa caminhava sozinho em sua direção com passos firmes. E o general falou com ele, fez algumas perguntas de praxe, mas eram perguntas que ele poderia esperar de um sargento, no máximo de um capitão. Não do comandante supremo do poderoso exército francês que estava mudando a fisionomia da Europa. É que, até então, ele não sabia que Napoleão se contentava com poucas horas de sono e que muito cedo costumava caminhar pelo acampamento, às vezes surpreendendo os seus oficiais. E meio já no final da visita, Jean-Michel, que agora tremia de emoção mais do que de frio, teve lá o seu momento de coragem e fez uma pergunta para o comandante supremo. Ele disse o seguinte: meu general, posso lhe fazer uma pergunta? Napoleão, meio surpreso, mas demonstrando satisfação, assentiu com a cabeça. E Jean-Michel disse o seguinte: desculpe minha insolência, mas eu tenho necessidade de saber uma coisa. Que qualidade eu preciso desenvolver para me transformar em um grande general algum dia? O comandante pensou um pouquinho, depois sorriu levemente e então disse aquela frase, salientando o valor da disciplina. Pode ser que eu perca uma batalha, mas jamais perderei um minuto por indisciplina. Bom, como sabemos, Napoleão acabou sendo derrotado pela ambição, lá em Waterloo, na Bélgica, para o general irlandês, o Duque de Wellington. O Duque de Wellington dizia que até podia faltar pólvora no seu exército, mas não podia faltar cerveja. Mas o legado de Napoleão, de estrategista militar e de homem determinado, ainda permanece na França, muito, e também no imaginário do mundo inteiro. A disciplina era, sim, uma de suas forças. E ele era o primeiro a admitir isso, além de procurar incutir essa qualidade em todos os que ele liderava. Ele acreditava, portanto, que a disciplina é algo que pode ser desenvolvido. Hoje, atualmente, a psicologia dá razão a Napoleão. Na prática, a disciplina é considerada uma qualidade do comportamento, portanto, é algo que pode ser modificado através da decisão e da persistência. De acordo com o conceito clássico, disciplina é um regime de ordem. Guarde isso, disciplina, um regime de ordem. Em outras palavras, é um sistema onde os acontecimentos se processam como foi previamente determinado. Quando a disciplina está presente, aquilo que foi proposto será executado, não há a menor dúvida com relação a isso.
Sabe aquelas famosas resoluções de final de ano ou de ano novo? Pois é, elas costumam frustrar os seus idealizadores por dois motivos. O primeiro é que elas não são de fato colocadas na lista de prioridades, ficam no campo das probabilidades. E aí, para serem realizadas, depende de que não surjam ao longo do ano, que se inicia, outras necessidades com maior premência. Por exemplo, se emagrecer não for prioridade, trabalhar será prioridade. Como não podemos não trabalhar, a resolução de emagrecer fica em segundo plano. Isso enquanto a pessoa não perceber que ela pode ter mais de uma prioridade desde que saiba organizar o seu tempo. E isso nos remete ao segundo grande motivo das frustrações, que é exatamente a indisciplina. Aliás, a indisciplina é a grande mãe do fracasso. O pai é o medo. E o fracasso também tem uma madrinha, a ignorância, em seu sentido mais amplo. E um padrinho, o planejamento mal feito. Mas acredite, a indisciplina é a causa mais cruel, porque ela não perdoa nunca. Coragem, conhecimento e planejamento são importantíssimos para o sucesso do empreitado, mas eles ficam totalmente impotentes sem a companhia da disciplina. E muita gente já falou disso. Aristóteles, por exemplo, na Antiga Grécia, em seu livro Ética a Nicômaco, que ele escreveu para o seu filho, seu filho chamava-se Nicômaco, ele insiste no livro que a disciplina é uma qualidade da alma, que é o poder que permite ao homem diferenciar-se dos animais, pois ela significa a vitória da razão, a única possibilidade da pessoa realizar os seus sonhos. Sem a disciplina e a determinação, qualquer sonho não passará de um devaneio. O filósofo dizia que a virtude moral é resultado do hábito. Somos o que repetidamente fazemos. Forjamos o nosso caráter nas atividades diárias e estas construirão o nosso destino. Grande Aristóteles. Mas cuidado, lembra que eu falei do regime de ordem? Pois é, existem dois tipos. O imposto e o livremente consentido. Se ele for imposto, se a disciplina for imposta, só vai funcionar mediante um controle permanente. Como acontece com o professor, que impõe disciplina na sala de aula, que é temido pelos alunos, ou o pai, que não admite desobediência de seus filhos, muito menos discussão sobre as suas ordens e determinações. Esse pai até conquista o respeito pela força, mas corre o risco de perder o amor de seus filhos. A disciplina imposta só funciona por curtos espaços de tempo e é útil em situações de crise, de perigo, de dificuldade, de urgência. Não serve para as tarefas em longo prazo, como é o caso dos projetos pessoais de vida. Por outro lado, o regime de ordem, que é livremente consentido, tem outra força, tem outro poder. Se sustenta no tempo e não depende do controle, no máximo do esforço da própria pessoa. Resoluções pessoais só podem funcionar assim. O que você decide para a sua vida não pode depender de outro, pois a decisão foi sua, não do outro. Claro, a participação de outro na execução de suas resoluções pode, isso sim, funcionar como uma parceria, e as parcerias são boas, porque ajudam, catalisam os processos. Encontrar, por exemplo, um companheiro para praticar esporte é legal. Solicitar à sua mulher ou ao seu marido que lhe pergunte, de tempos em tempos, como está indo aquele projeto? Esses são esforços, reforços estratégicos que são muito úteis. Mas o controle continua sendo seu, pois nada lhe foi imposto no sonho e nem está sendo imposto agora na execução. Você decide e deve fazê-lo por livre consenso estabelecido entre seus sonhos e suas potencialidades. Tudo acontece dentro da sua cabeça, sem imposição, sem mando, sem determinação de quem quer que seja. Quando é você que decide, está exercendo o seu livre arbítrio. Quando realiza com disciplina, está fazendo valer a sua vontade. O disciplinado sem livre arbítrio é um escravo competente. Um livre pensador indisciplinado não passa de um boêmio inconsequente. Boa frase, né? Quer que eu repita? O disciplinado sem livre-arbítrio é um escravo competente. Um livre pensador indisciplinado não passa de um boêmio inconsequente.
Então, eu comecei este vídeo falando da importância que um grande líder, né, no caso Napoleão Bonaparte, dava à disciplina. Então, veja, a primeira liderança que um líder exerce é sobre si mesmo, chamada autoliderança. Então, perceba o valor da autodisciplina. Você não pode, como líder, exigir comportamentos dos outros que você mesmo não tem. Isso seria perder a legitimidade. Tá? Então é necessário caminhar sobre as palavras, né? Walk the talk, como dizem os americanos. Como os líderes às vezes enfrentam inimigos internos e externos, a disciplina também tem lá seus inimigos. Eu lembro aqui de dois inimigos muito poderosos, que são a indolência e a dúvida. A indolência é aquele diabinho que sussurra em nosso ouvido coisas como deixa para depois, fique mais um pouquinho na cama, qual é o mal que tem isso? Não se preocupe, você vai ficar bem, se você ficar bem quietinho, a vontade de fazer ginástica passa. Ninguém faz, porque logo você deveria fazer. Pois é, por aí vai. O repertório de convencimento do capetinha, da indolência, é quase infinito. Cuidado com ele. E quanto à dúvida? Bem, a dúvida tem causas mais profundas, pertence ao misterioso mundo do interior da nossa alma. E cuidado, porque se as resoluções pessoais cedem espaço para as dúvidas, é muito difícil elas se concretizarem. Se você pretende plantar um jardim, não pode duvidar de seu apreço pelas flores. Se uma resolução é fraca, será dominada pela dúvida, e esta vem acompanhada pela acomodação, pelo desânimo e pela desesperança. Turminha da pesada. Mas não se esqueça que esses três só entram na festa se forem acompanhados pela dúvida. Portanto, não crie em sua cabeça projetos em que você não acredita, ou objetivos definidos por outros, sonhos mal sonhados. Todos esses abrem espaço para a dúvida, e essa arruma a cama da indisciplina, a cama em que ela dormirá o sono letárgico de uma vida inútil. Nossa, fui dramático, né? Mas a vida é assim, pode realmente ser dramática. Em latim, disciplina significa ensino. Por isso nós usamos essa palavra também para designar áreas do conhecimento. A matemática, a biologia, né, são exemplos de disciplinas escolares. Há, portanto, sim, uma conexão entre disciplina e aprendizado. Aliás, a palavra disciplina tem a mesma origem da palavra discípulo. O mestre disciplina um jovem para que ele aprenda, se desenvolve, torne-se autônomo, produtivo. E o jovem que o mestre disciplina é o seu discípulo. No sentido pessoal, a disciplina aumenta a nossa capacidade de aprender e, a partir disso, de realizar. Quem se disciplina, torna-se, ao mesmo tempo, o mestre e o discípulo. Pessoas disciplinadas são mestres de si mesmas. Aprendem, produzem, criam, alcançam os resultados que sonham. E o mais importante, são mais livres. A disciplina não aprisiona, a disciplina liberta você da pressão externa e do sofrimento que vem dos sonhos não realizados, das frustrações autoprovocadas e da miséria da falta de esperança. Aliás, falando nisso, Renato Russo, né? O Renato Russo nos disse que disciplina é liberdade. Lembra? Pois é, lá do filósofo grego ao poeta baiano, passando pelo imperador francês, encontramos a ideia de que uma mente livre é uma mente disciplinada. Disciplina é liberdade e liderança é disciplina. Gostou desse vídeo? Discipline-se, lidere a sua vida, inscreva-se aqui, compartilhe e apareça mais vezes. Temos muitos assuntos para tratar. Forte abraço e até logo.